Bom, então a gente está aqui no finalzinho do assunto, né? Em relação aqui, a gente viu, né, na camada de enlace os serviços, a detecção com checksum, protocolos de acesso múltiplo, né? Que podia ser alocação de tempo, mas em particular o método de acesso aleatório, né, que você usa quando precisa, ou aquele com revezamento que vai passando a permissão. Agora, em particular, a gente vai falar do Ethernet, né, de redes locais, em particular do Ethernet, ou até mais geral inicialmente, porque endereço MAC também existe em outras redes que não são a internet. Mas lembrando que a gente já viu o Ethernet, né? A gente já viu na camada de rede, né? A gente falou dos endereços IP, aqui está falando do IPv4, né, de 32 bits, que são os endereços usados na camada de rede para a interface, e que é aquele que é usado justamente para ele consultar a tabela de repasse e verificar o roteador, né, para que porta de saída deve encaminhar o datagrama até ele chegar ao destino. Por outro lado, nessas redes que eu tenho múltiplos dispositivos, eu preciso sim ter um endereço. E não pode ser o endereço da camada de rede, que é uma camada acima. Eu tenho que ter um endereço na camada de enlace. Então, esse endereço, que é chamado muitas vezes endereço MAC, MAC é a sigla de Medium Access Control, né, controle de acesso ao meio. Às vezes as pessoas chamam também de endereço da rede local, endereço da LAN. Às vezes chamam até endereço físico ou endereço Ethernet. Bom, enfim, é o endereço da camada de enlace. Qual é a função dele? É usado para fazer com que naquela rede local a gente enderece o dispositivo naquela rede local, uma das interfaces que estão nessa mesma rede local, né? E, e de certo modo, ele está até dizendo aqui, está fisicamente na mesma rede no sentido de endereçamento IP. Quer dizer, para o IP é um endereço, aquilo que seria um endereço local, daquela minha mesma subrede. Como é que eu faço chegar o quadro ao dispositivo correto? Pode ser o próximo roteador ou um destino final. Então, a gente precisa desse endereço. Esse endereço é um endereço de 48 bits, né? Maior, portanto, do que o 32 bits do IPv4, né? Ele está gravado na memória do adaptador, da plaquinha de rede, ou pode também, em alguns casos, ser configurado por software. Como são 48 bits, ele é representado normalmente como está aqui, né? Cada 4 bits é representado por um dígito hexadecimal, né? Então, 48 bits são 6 bytes, então 1 byte, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aí, obviamente, eu tenho esse endereço MAC, que é um endereço, eu não me lembro se ele fala disso mais na frente, mas então eu vou falar logo. Né? Esse endereço ele já vem, em geral, codificado, como a gente falou antes, na plaquinha. Né? Então, já é o fabricante que adquire uma faixa de endereços e vai colocando os endereços MAC diferentes nas interfaces que ele fabrica. Então, esse endereço MAC, em princípio, é um endereço único para todo, quer dizer, único no sentido de que aquele endereço só é usado numa placa, em princípio, em todo o mundo. Né? Tem uns clones, umas placas clonadas aí que termina ficando com o mesmo endereço MAC. Ou às vezes a gente tem a opção no roteador de configurar, clonar o MAC de um dispositivo interno. Mas é estranho que um fabricante que deveria fornecer um endereço MAC único fabrique duas placas com o mesmo endereço, embora o problema é se as duas estiverem na mesma rede local. Se tiverem redes locais distintas, isso não vai gerar problema. Eu até lembro, na verdade, tem uma rede da Apple, né, no protocolo chamado Apple Talk, que na verdade ele trabalhava com um endereço curto, né, de 8 bits só, e a ideia para evitar choque era assim, ele assumia que o último número que ele usou era um endereço único naquela rede que ele se encontrava. Ele só precisa ser único naquela rede que ele se encontra ali local, né? Então ele
ao inicializar a placa, ele mandava uma mensagem para esse endereço. Se alguém respondesse, é porque estava em uso, ele precisava usar outro, né? Então, esse era um método simples de garantir a unicidade sem necessidade de ter um número único global, né, no mundo inteiro, quando, na verdade, só precisa ser único entre aquelas máquinas que estão na mesma área. Obviamente, sendo único no mundo inteiro, fica mais fácil eu saio daqui para lá, sobretudo dispositivos móveis, né? Chego numa nova rede e uso o meu endereço, porque ninguém mais tem ele. Bom, já o endereço IP, aquele 32 bits, que é único, às vezes, só localmente, né, dependendo da subrede que ele se encontra, né, como a gente viu, mesmo usando o NAT, né, ele pode ter um endereço que é válido naquela subrede. Era aqui que ele fala, né, que a alocação dos endereços MAC, em geral, é gerenciada pelo IEEE, né, I3E, que é o que fez a padronização das redes locais, inclusive do Wi-Fi, né, 802.11 é um padrão I3E. E o fabricante, então, compra parte do espaço de endereços para garantir que produza, né, as plaquinhas com os identificadores distintos. Então, ele aqui faz uma analogia com como é que a gente pode entender o que é a diferença do endereço MAC para o endereço IP. Né? Como se dissesse, bom, eu, Suruagi, né, eu tenho meu CPF específico, independente de onde eu esteja. Né? Se eu estiver aqui em casa, na universidade, se eu me mudar para outro endereço, continuo com o meu CPF, é quase como se fosse a minha identificação. Já o endereço IP depende de onde eu estou, né? Então, está mais parecido com o código de endereçamento postal, né? Que eu tenho um aqui em casa, na outra rua tem outro código, na universidade é outro código, e assim por diante. Então, depende mais da localização. Então, a gente pode entender um pouco assim, né? Que o endereço IP depende da localização, o endereço MAC é um endereço, quase como se fosse um identificador. Quer dizer, em termos de ser único, né, no mundo inteiro. Quer dizer, na verdade, o CPF, no caso, né, específico, é algo que os brasileiros, né, ou quem mora no Brasil, precisa de CPF, né? Em outros países tem outros números, né? Nos Estados Unidos é o Social Security Number, nome do Seguro Social. Bom, esse endereço MAC tem uma estrutura linear, então não tem questões de ser dentro de uma faixa, quer dizer, a faixa, como a gente viu, é do fabricante, então, e o fabricante fabrica dispositivos que vão para o mundo inteiro, né? Então não tem a ver com a localização, né? Então a gente pode mudar o cartão de uma rede local para outra sem precisar mudar o endereço. Ele é um endereço Já o endereço IP, ele é hierárquico, mas não é portátil, a menos que a gente use o IP móvel, que a gente não entrou em detalhes, mas aquela história de que dá para fazer, como a gente tem a portabilidade até de operadoras, né, no caso do celular, ou o home, né, de maneira, mesmo que não seja de operadora, né, mas a gente sai de Recife, vai para outro estado e continua com o mesmo, se a operadora, quer dizer, eu quero dizer que não precisa mudar de operadora, eu posso estar trabalhando com a mesma operadora, mas em outro código de área, né, e mesmo assim eu continuo usando o meu mesmo número, né, então o IP móvel dá essa flexibilidade também, né, mas em geral o endereço IP depende da subrede, pelo menos a original na qual você está conectado. Bom, aí chega uma seguinte questão, né? A gente quando a gente falou de roteamento, né, o repasse das mensagens, dos datagramas que a gente faz, a gente disse, eu mando a camada de rede, né, datagrama. Pode ser que o destinatário esteja na minha mesma subrede, minha mesma rede local, ou pelo menos o roteador que vai mandar para outras redes, né? A gente, na camada de rede, a gente, ao decidir, né, para onde mandar, ou a gente tem o endereço IP de destino ou o endereço IP do próximo, do roteador na nossa rede, quer dizer, o endereço local, que vai fazer com que chegue ao destino. Mas, na verdade, a gente não entrou nesse detalhe antes, mas para que esse datagrama chegue no destino, como está mostrado aqui embaixo, eu esqueci esse ARP aqui por enquanto, mas ele está mostrando aqui cada interface com seu endereço IP, né? 137, 1967, alguma coisa, que é o 2723, 778, 714, 788.
Por outro lado, na camada de enlace, cada uma dessas interfaces tem também um endereço MAC. Mas para o datagrama chegar de uma dessas interfaces para outra, a gente, até agora, quando falou da camada de rede, ele simplesmente ia para o endereço IP de destino. Mas como é que ele chega no endereço IP de destino? Depende do endereço MAC naquela rede que ele se encontra, né? Então, por exemplo, como está mostrado aqui, se eu quisesse mandar uma mensagem para esse endereço IP, eu preciso mandar para esse endereço MAC, na camada de enlace. Mas como é que eu sei qual é a tradução do endereço IP para o endereço MAC para fazer com que ele chegue lá, né? Uma solução seria mandar para todo mundo, e todo mundo filtrar pelo endereço IP. Mas isso não é uma coisa boa, sobretudo quando a gente tem switches no meio, né, que pode fazer a filtragem pelo endereço MAC. Tá? Então, a pergunta que ele se coloca aqui é como é que eu obtenho o endereço MAC a partir do endereço IP, que é que eu tenho primeiro, né? Eu tenho, sei lá, o URL, eu descubro qual é o IP, e como é que eu endereço descubro qual é o endereço MAC? Então, em princípio, como está mostrado aqui na figura, cada um das máquinas que estão numa rede local, elas têm uma tabela, que a gente chama de tabela ARP, que ela faz o mapeamento dos endereços IP daquela mesma rede local para os endereços MAC, né? Ele diz aqui alguns nós, porque ela vai introduzindo à medida que ele não tem, a princípio, todo o mapeamento. Existe um protocolo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é esse protocolo ARP. Aliás, está dito aqui, tem aqui no título, né? ARP, que significa Protocolo de Resolução de Endereços, né? Address Resolution Protocol. Porque existe um protocolo para descobrir quais são esses mapeamentos, né? E esses mapeamentos são mantidos nessa tabela ARP. Mas ele diz aqui alguns nós, porque nem todos os mapeamentos são necessários sempre, né? Então, aqueles que eu necessitar, eu descubro, a gente vai ver como ele descobre, e aí fica registrado na tabela para um uso futuro. Esse futuro do uso, quer dizer, o mapeamento a endereço IP, que é o que a gente tem, a gente indexa pelo endereço IP e obtém o endereço MAC, mas ele tem também um campo de tempo de vida, aquele time to live, né? Que é aquela história de, como a gente viu na entrada de DNS, uma cache em geral, a gente esquece de vez em quando, né, do mapeamento descoberto antes, que é para dar chance, por exemplo, se eu pegar uma máquina dessa, né, um endereço IP desse, e mudar de máquina depois de um tempo, por exemplo, 20 minutos, se não for usado, ele esquece. Então, dá chance de, se houver alguma reconfiguração, quando eu for precisar do mapeamento, eu descubro de novo e aí tem a chance de descobrir um novo mapeamento, né? Sem ficar com o mapeamento antigo desatualizado. Ou seja, é um procedimento meio que automático, né? E aí aqui tem um exemplo, né? Vamos supor, né, que A, está aqui, né, A, ele deseja mandar um datagrama aqui para B. B pode ser o destinatário ou pode ser o roteador intermediário, mas supondo que eu quero mandar para B mesmo, né? Então, eu vou na tabela ARP, deixa eu ver como é a animação aqui, pronto. Tabela ARP em A, que tem o endereço IP, o MAC correspondente e o tempo de vida, e descubro que ele ainda não sabe qual é o endereço MAC de B. Tá vazia a tabela ainda, completamente vazia, não sei nem de B nem de outro qualquer. Tá? Então, a ideia é que eu mando uma mensagem, aí sim, mando uma mensagem de consulta, essa mensagem de consulta é enviada no modo de difusão, né, o broadcast, né? Ali é consulta, não é consulta, mas eu mando essas consultas, né, perguntando, é uma pergunta, eu mando uma mensagem na camada de enlace destinada à interface FFFF, tudo F, né, na verdade, 48 bits, tudo 1, que significa que é para ser entregue a todas as interfaces naquela subrede. Então, todo mundo recebe a consulta ARP que está perguntando quem é que tem o endereço IP 137.196.714. Tá? Então, todos recebem.
Aqui está mostrando qual é o quadro que é mandado, né? Tem o MAC origem, que é o MAC de A, o destino IP, né, que é desejado, que é o... Aliás, aqui é a origem, tá? Não é o desejado, é o IP origem. O IP de destino, né, o endereço destino desejado, né, o 714. Né? E aí todo mundo recebe isso, inclusive espera-se, né, que B, obviamente. Então B, que sabe que é ele, né, que ele que tem aquele endereço IP, então responde para A dizendo, olha, meu endereço MAC é esse, né? Então ele devolve, ele responde dizendo, mandando para, quer dizer, envia para o endereço MAC de onde veio a consulta, né? Informando que esse desejado, né, o 14, é ele e informando qual é o endereço MAC dele. Na verdade, o endereço MAC, quer dizer, meio que já vem meio de embutido até no próprio quadro de resposta, né? Mas aí, com essa informação, né, é recebida então por A, que fez a consulta, e aí ele armazena lá na sua tabela né, o endereço IP de B, que era o que ele queria, qual é o endereço MAC de B e o tempo de vida aqui, né? Bom, então, a partir de agora, quando eu quiser mandar alguma coisa para B, eu posso mandar para esse endereço. Eu consulto pelo endereço IP, descubro qual é o endereço MAC e posso mandar o datagrama dentro de um quadro que vai ser encaminhado para o endereço MAC de B. Chegando lá, ele vai ver que é para ele. Ou, se fosse um roteador, ia chegar no roteador, mas ele descobriu que o endereço destinatário não é o dele, é de outra rede e encaminharia para essa outra rede. Tá? Então, é baseado nesse mecanismo. Eu não sei quem é, pergunto e salvo a resposta. Durante um tempo, ele permanece na tabela. Depois desse tempo expirar, ele descarta. Se alguém quiser de novo mandar de A para B, vai ter que fazer a consulta novamente. Aqui, na verdade, se outro quiser mandar de C ou de D para B, também vai ter que fazer a consulta, porque vocês notaram que a resposta foi feita direta, não foi mandada para todo mundo. Então, em princípio, cada um vai ter que fazer uma consulta desse tipo. Aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né, que é aquele que eu falei, quer dizer, talvez podia ter me concentrado só falando da rede local mesmo, eu sempre falei, podia ser o roteador, que é o que a gente está vendo aqui, né? Essa aqui é uma sub-rede em termos de IP, né, que é 111, os 3 primeiros bytes, esse último byte 111, 112, aqui é o 110, e do outro lado é quase tudo, né, os 3 primeiros bytes 222, aliás, até os 220, né, 221, 222 aqui. Mas quando eu quero mandar, por exemplo, quando o A quer mandar agora um datagrama para B, que está na outra sub-rede, né, a gente vai usar, quer dizer, pensando primeiro como em termos de rede, né? Eu vou consultar a minha tabela de repasse, vou descobrir, né, pela máscara que 222, 222, 222, tudo 222, né? É lá da outra rede B, e para chegar nela eu preciso encaminhar para o roteador. Então eu vou mandar o datagrama destinado a B para o roteador, e o roteador vai então processar o cabeçalho do IP e vai encaminhar nessa outra rede direto para B. Podia ser, não ser direto, podia ter outras redes intermediárias. Nesse exemplo aqui é direto, né? Então ele diz aqui, bom, A, por algum motivo, sabe o endereço IP de B, por exemplo, via DNS, né? Uma forma normal de a gente descobrir o endereço de um IP de um destino desejado. Aí ele diz aqui, assume que A conhece o endereço IP do próximo roteador, R. Como? Bom, isso é uma tarefa lá, normalmente, da tabela de repasse nas máquinas. A gente viu no DHCP, por exemplo, quando a gente recebe o endereço IP, a gente recebe também informações do servidor DNS local, né, para a gente fazer as consultas, né, e o local, né, para a gente fazer as consultas, e recebe também o endereço do próximo roteador. Então, é daí que ele já sabe que o endereço do roteador é 111, 111, 111, 110. Ok?
Agora, aí diz, assume que A conhece o endereço MAC de R. Né, esse endereço aqui. Na verdade, ele pode conhecer ou pode não conhecer. Nesse exemplo aqui, ele assume que ele já conhece, porque é um endereço que ele usa normalmente. Mas se ele não conhecer, ele usa o ARP, o protocolo que a gente estudou antes. Ele manda mensagem para todo mundo, pergunta quem é 111, 111, 111, 110, e ele devolve esse endereço. Note que eu não vou perguntar aqui quem é o endereço MAC de alguém de B que está na outra subrede. Eu pergunto o endereço MAC de alguém que está na minha rede. No caso do roteador, né, se eu não souber ainda. Então, A vai criar o datagrama IP, que tem origem em A, né, 111, 111, 111. O destino é B, 222, tudo 222, né? Esse datagrama vai ser colocado dentro de um quadro, né, que está em azul aqui. Verdinho era a camada de rede IP. O azul tem o cabeçalho, com as informações de MAC de origem e destino, e a cauda, que normalmente tem o checksum, né? Quem é aqui o MAC de origem? É o MAC de A, 74, 29, 9C, 8FF55. Mas note quem é o destino, o endereço MAC destino, é o endereço MAC na minha rede, o endereço do roteador, tá? É 6, é 9, 00, 17, BB4B. É o endereço para fazer com que ele chegue no roteador, né? Então, ele é encaminhado até o roteador. No roteador, ele verifica que chegou no endereço dele, né? E6, E9, E0, E7, BB4B, é dele. Ele passa o datagrama que tem os endereços IP de origem e de destino. Aí ele descobre, pela tabela de repasse, que 222 está na outra subrede. Então, o datagrama vai prosseguir nessa outra subrede, vai ser colocado num quadro, que é um endereço MAC de origem da interface aqui do roteador do lado dessa subrede da qual B pertence, né? 1A23F9CD0C9B, como está aqui em vermelho. E quem é o endereço MAC de destino? É o endereço MAC de B, porque ele tem conexão direta com B, né? Então, ele pode mandar para cá. Note que a gente assumiu que o roteador, todo mundo já sabe, já na tabela ARP tem esses mapeamentos. Se não tivesse, antes de mandar, eu tinha que primeiro mandar perguntar quem era para descobrir, né? O que é que eu fiz? Não está certo. Ele vai mandar para B. Chega lá, chegou no endereço MAC destino, passa o datagrama para a camada de rede, o endereço IP é ele, destino, e aí ele passa os dados para o usuário, ok? Então, note, endereço MAC é válido só naquela rede onde ele compartilha, que eu não passo por um roteador, né? Na prática é isso, né? Então, por exemplo, A não tem que saber endereço MAC de B, já que B está em outra rede. E no ARP ele não vai perguntar pelo endereço IP de B. Ah, quem é... Porque se eu perguntar quem é 222, 222, 222, 222, o roteador não vai na tabela dele consultar, eu tenho acesso ou não tenho acesso, porque isso é função da camada de rede. Quem receber aqui na subrede vai dizer, nenhum de nós é 222, 222, 222, 222, não vai responder nada, tá? Eu teria que saber, pela camada de rede que tem que passar pelo roteador, saber qual é o IP do roteador, para descobrir qual é o endereço MAC do roteador, para que ela venha para cá e depois prossiga e chegue até B. Ok? Bom, agora ele vai falar particularmente sobre a tecnologia Ethernet, tá? Eu vou pular alguns slides aqui que eu coloquei, mas depois me arrependi de ter mantido, porque termina a gente gastando um tempo e já estamos meio apertados de tempo. Mas essa Ethernet, né, foi uma tecnologia que terminou se tornando dominante para redes locais cabeadas.
é uma das mais antigas, né, da tecnologia de redes locais, porque desde meados da década de 70 que ela existe. Ela sofreu várias evoluções, sobretudo nas velocidades, né? Mas ela é simples e barata, né? E justamente acompanhou, como estava falando, e originalmente era até menos do que isso, mas a mais popular foi de 10 megabits por segundo. Hoje já está chegando até 400 gigabits por segundo, embora tenha uma porta gigabit hoje ainda é o normal, né, nas interfaces aí, adaptadores e tal. 100 GB, 10 GB, 100 GB, 400 GB já são para servidores, mas já existem essas interfaces, tá? E tem, né? Eu não tenho certeza, porque aqui ele está dizendo, mas eu não verifiquei a especificação desse dispositivo da Broadcom, que ele diz que é o único chip e funciona em várias velocidades, né? Com certeza funciona de 10 MB até 1 GB, talvez 10 GB. 400 é que eu não tenho certeza, tá? Aqui tem um desenho, ele diz que é um rascunho de Metcalfe. Metcalfe é Robert Metcalfe é o cara que ele trabalhava na Xerox e foi que desenvolveu a Ethernet, e foi quer dizer, foi inclusive a tese de doutorado dele. Não sei exatamente se foi primeiro a tese e depois desenvolveu, ou se foi uma coisa meio, imagino que tenha sido meio que em paralelo. Mas aqui era um cabo, né? Esse desenho, aliás, o desenho está muito bem desenhado para ter sido só um rascunho. Quer dizer, com certeza foi meio que à mão, né? Mas não um rascunho. O rascunho inicial deve ter sido mais simples. Mas a ideia é que eu tinha um cabo, né, coaxial, mas era um cabo coaxial, porque a gente normalmente em casa hoje, cabo coaxial que a gente tem é de TV a cabo, né, ou em alguns casos, TV a cabo é o mais comum, ou antena, né, de TV, de qualquer modo. Mas aquele é um cabo coaxial mais fino. Esse cabo coaxial original, aqui, esse cabo amarelo que ele aparece aqui, é como se fosse quase da grossura de uma mangueira de jardim, tá? É, e aí você tinha esse cabo passando em algumas partes, fala aqui de terminador, né, que terminator, que tem nas duas pontas, que é uma forma de evitar, em termos das ondas que se propagam aí, aquele efeito da borda da piscina, né, que se você joga uma pedra, alguma coisa, você vê que as ondas se propagam até a borda e depois refletem de volta. Para evitar reflexão é que existe esse terminador, né, porque termina atrapalhando, né, juntando sinais que estão sendo transmitidos agora com sinais que estão sendo ecoados, né, de volta. Então, o terminador serve para isso. E aí, aqui, em cada interface, né, teria ele é como se mordesse que a gente não partia a mangueira, né, digamos assim, o cabo coaxial. A gente fazia uma perfuração e fazia o contato com o fio que está no meio. Então, tinha um transceptor, como é chamado, para fazer essa interface com o cabo. E aí, entre o transceptor e o dispositivo, né, a plaquinha no dispositivo, tinha um chamado cabo transceiver cable, que é o cabo de interface, como está chamado aqui, e aí tem um controlador e a estação, né? Essa foi a primeira versão, depois houve várias evoluções. Então, em termos de topologia física, o projeto inicial era um barramento, como a gente mostrou ali, primeiro com esse cabo coaxial grosso, que é mais robusto, claro. Depois passou para um cabo coaxial mais fino, que alcançava também menores distâncias, mas a topologia hoje mais comum para o Ethernet é par trançado conectado a switch, né? O switch é uma espécie de roteador, né, de comutador que trabalha só na camada de enlace, mas a gente tem todo mundo, em princípio, pendurado nele, né? A gente vai ver daqui a pouco mais alguns detalhes. Mas esse é o prevalente hoje, é não usar mais esses barramentos e sim essa estrutura em estrela. Que a vantagem é que aqui, né, a gente tem aquele problema de quando um transmite, se dois transmitirem, pode haver colisão. Quando eu tenho um switch aqui no meio, cada trecho desse é como se fosse um único domínio de colisão. Como só tem dois, não tem nem, e tem um fio suficiente para ir e voltar, não é um barramento, não é um fio só, então a gente nem tem colisão aqui, né? A gente pode ter muitos querendo mandar para o mesmo destino, aí o buffer pode ficar cheio, pode perder pacote, mas não seria mais colisão. Então, essa foi uma das melhorias que foi introduzida ao longo do tempo.
na Ethernet, tá? Mas todo o resto, de certo modo, permanece, né? Então, o próprio quadro, né, é um formato padrão até hoje, né? A gente tem aqui um preâmbulo que era necessário, sobretudo, mas de certo modo ainda hoje existe, mas o preâmbulo, naquele esquema de ter um barramento, né, cada um não tinha alguém que é sempre transmissor, né, porque quando você não está transmitindo, você está quieto. E você precisa de uma sincronização entre quem transmite e quem recebe, né? Então, esse preâmbulo era um padrão de bits específico, 7 bytes com esse padrão, seguido por um byte com outro padrão, para se eu perder os iniciais, mas sei que aqui terminou, e eles para estabelecer o sincronismo entre quem está transmitindo e todo o resto, né, que está vendo, tem que receber para ver se é para ele ou não, tá? Depois segue com os endereços, né, de destino, endereço da origem, né? São 6 bytes, como a gente falou, 48 bits. Aí tem esse campo, em princípio, bom, em relação aos endereços, a gente já viu que o endereço, né, pode ser específico ou pode ser aquele de difusão, como a gente usou no ARP, né? E, em princípio, a menos que eu esteja funcionando no modo promíscuo, eu só passo para a camada superior os quadros que o conteúdo dos quadros que forem destinados para a minha interface, né? Senão deveria ser descartado. O tipo aqui indica qual é o protocolo de camada superior, né, que normalmente é o IP, mas podia ser na mesma rede local outros tipos, como o IPX, é um protocolo da Novell, ou AppleTalk, da Apple, né? Ou seja, o tipo ajuda uma convivência, né, de vários usuários, né, várias camadas de rede em cima da mesma camada de enlace, né? Então, no receptor, essa informação é usada para saber se vai mandar para o IP ou para outro protocolo. Aí tem os dados e o campo de checksum, né, que se é de 4 bytes, né, 32 bits, e se for detectado algum erro, a gente descarta o quadro, que não recupera erro. Bom, o Ethernet é um protocolo não confiável e sem conexão. Ou seja, sem conexão significa que ele não combina antes transmissor e receptor, né? Não tem uma saudação inicial, tem algo a transmitir. Claro que tem essa descoberta quem é o. Se eu estou pelo IP, tem que descobrir quem é o MAC do destinatário, como é ele que responde, ou pelo menos tem uma certa. Se não, se não usou da tabela, eu sei pelo menos que ele está ativo, né? Mas não estabeleço uma saudação inicial. Depois, o Ethernet também não é, ele é não confiável, ou seja, não tem reconhecimento, não tem ACKs ou NACKs, né, para saber se foi recebido corretamente, né, e se houver perdas, né, a gente só vai saber das perdas se estiver usando o TCP, por exemplo, né, se não, simplesmente, se tiver algum erro, alguma coisa, ele é simplesmente descartado. O protocolo de acesso ao meio é aquele do CSMA-CD, né? Quer dizer, eu escuto antes de transmitir, com detecção de colisão, com aquela retirada binária. Mas, por outro lado, como eu falei, se eu tiver nesse esquema moderno agora, com switch, né? A gente praticamente, o meio está sempre disponível, porque só que o outro lado, o switch está sempre esperando receber algo da gente. Então, eu sempre que precisar transmitir, transmito sem colisões. Aqui é mais no caso de eu ter realmente um meio compartilhado. Que inclusive os switches eles funcionam. Se eu tiver onde eu penduro, podia ser uma máquina só, ou podia ter uma rede com um barramento, né? Mas basicamente é isso. E aí aqui está dando o exemplo que a gente tem na camada de enlace, tem um protocolo padrão MAC de acesso, né, e o formato do quadro, mas em termos de tecnologia de camada física, eu tenho vários formatos, aqui está tão bem específico, e, na verdade esses primeiros 3 números diz a taxa de transmissão, né? Então é tudo aqui 100 megabits por segundo, todos é banda base que transmite, e aqui o TX, o T4, o SX está meio que representando se é fibra ótica, se é par trançado, tal. Mas são várias, quer dizer, aqui está meio específico, né? Porque aqui a gente viu que não é só 100 mega, tem 1 giga, 10 giga, 40, aliás, falamos até 400, né? Embora não está aqui dito novamente. Então, tem várias interfaces que a gente tem, né? Esses textos aqui são par trançados, os outros FX, SX, BX, fibra ótica.
Bom, são esses slides que eu disse que não, acho que a gente não tem muito tempo para apresentá-los, mas eu aproveitei e coloquei aqui, esse era aquele do cabo coaxial grosso com o transceptor, o cabo transceiver cable, né? Então era toda uma manipulação meio complicada, né? Meio rígida, né? Coisa como se o cabo passasse no corredor e eu precisasse puxar essas coisas para até os meus computadores, né? Note aqui, pelo monitor, vocês imaginam a época disso. Depois aí surgiu aquele outro que a gente falou do cabo coaxial fino, que aí, na verdade, a conexão já era direta na plaquinha, com esses adaptadores, né, BNC, que normalmente a gente usa osciloscópio, vocês devem ter visto usado, né, só que isso aqui, passando pelas diversas máquinas, né, às vezes havia um problema de continuidade, se o cabo soltasse, alguma coisa assim, que também complicava a gerência, né? Quando havia algum problema de comunicação, você tinha que sair percorrendo, vendo se o cabo está interrompido em algum lugar, né? Por acidente ou alguém desconectou. Depois aí passou-se a usar o RJ45, né? Esse conector que parece conector de telefone, né? Um pouquinho mais largo, né? Com os switches, né? Bom, aqui tem uma foto do RJ45 bem ampliada, né? Ele é bem menor do que isso. E também, aí no caso também, né, depois da cabo, quer dizer, aqui ainda é cabo coaxial, par trançado. Bom, esse slide aqui eu não quero também gastar muito tempo com ele, mas ele já é até um pouquinho antigo que eu inseri esse slide, mas era para ilustrar o seguinte, que aquilo que surgiu, a internet que surgiu para ser uma tecnologia para funcionar na nossa rede local, né, com aquele formato de quadro, origem, destino, etc. Depois o pessoal viu que poderia usar como uma camada de enlace mesmo em distâncias maiores. Então, na rede de transporte de uma operadora metropolitana e até mesmo de longa distância, tá? Então era mais para ilustrar isso, que de certo modo, se você está operando em camada de enlace, o mesmo quadro do Ethernet pode ser usado em contexto, né, em distâncias, não só em redes locais, mas até em distâncias maiores, né? Então, às vezes, eu tenho um backbone de uma rede, isso acontece muito em redes, até acadêmicas, mas já que tem na acadêmica, provavelmente também nas redes de operadoras, em que você opera no teu backbone na camada de enlace e faz o tratamento do IP meio que só nas bordas, né? Então, ganhando agilidade também. Então, sempre que possível, é mais ágil trabalhar só na camada de enlace do que ter que subir para a camada de rede, processar e repassar, né? E aqui esse outro slide também, que eu não vou entrar em detalhes, mas é que houve toda uma preocupação, porque as redes de operadoras, né, eles são bem mais confiáveis em termos de qualidade de serviço, confiabilidade, do que uma rede local, né? Mas aí foi feito toda uma padronização para que o Ethernet atingisse o mesmo nível, né, de qualidade que é esperado nessas redes metropolitanas e tal, né, para ser usado pelas operadoras. Bom, aí vamos falar dos switches, né? Como é que esses switches, então, que é aquela topologia mais comum hoje, como é que eles funcionam, tá? Então, ele é um dispositivo da camada de enlace com papel ativo. Ele funciona, como a gente disse, como um computador, ou seja, armazena o quadro que chega na interface de entrada e retransmite pela porta de saída desejada, né? Então, se a gente souber qual é o link de saída, a gente manda só naquele link de saída. Se não souber, manda por todas as outras portas. O interessante é que, ao contrário dos roteadores, que todo mundo sabe da presença e tem que ter os protocolos de roteamento, etc., esses switches eles foram projetados para operar de uma forma transparente, ou seja, enquanto que, por exemplo, no IP, você tem que saber qual é o endereço IP do próximo roteador, né? O switch, você não tem que saber nada sobre o switch, né? Nem que ele existe, né? Você tem que mandar para aquele endereço MAC que você quer mandar. E, por acaso, ele passa pelos switches, né?
Esses switches também, eles não se autocoordenam, quer dizer, tem algumas coisas que meio que eles se autocoordenam para evitar loops, né, para não criar um loop. Mas, em princípio, você instala o switch, ele é como a gente chama plug and play, né? Você coloca, ele começa a funcionar, liga, ele começa a funcionar, e ele usa um esquema de autoaprendizado, né? Aqui estamos autodidata no sentido de que não precisa trocar figurinha com os outros switches para descobrir rotas, etc. Ele vai aprendendo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Como é que ele aprende para onde que pode mandar ou deve mandar, né, os quadros que ele recebe. Que, claro, que sendo um ambiente mais restrito, com um número menor de coisas, a gente vê, como a gente vai ver como ele funciona, vê que funciona só uma rede local com poucos destinos. Se fosse uma rede muito grande, ia ser meio que inviável funcionar da forma que ele funciona para o autoaprendizado, por isso que isso não é feito na camada de rede, né? Bom, então uma das primeiras coisas que está dita aqui, né, que como eu tenho cada dispositivo aqui está com uma conexão direta com o switch, né, dedicada, né, e o switch não é um simples repetidor que não guarda o quadro, precisa mandar logo pelas portas de saída. Eu recebo um quadro, eu posso guardar ele no buffer antes de retransmitir. Então não tem colisões, posso transmitir simultaneamente com recepção, né? E aí, aquele que eu falei antes, cada um desses links é como se fosse seu próprio domínio de colisão. Então, como só tem dois aqui, não tem colisão, até porque usam fios diferentes, né? Então, a gente consegue ter uma comunicação. Deixa eu ver se tem animação aqui, né? Mas eu posso ter uma comunicação simultânea de A para linha, B para B linha, C para C linha, sem conflito, tá? Sem colisões. Então, essa foi uma das coisas que fez, além do aumento das velocidades, o fato de reduzir a colisão, né, ou eliminar a colisão na prática. Então, a gente consegue atingir vazões, né, taxas de transmissão bem maiores com o uso dos switches. Bom, mas para fazer isso, para que ele saiba que é para mandar para a linha através da porta da interface 4 e não pela 3265, né? Ele tem que ter uma tabela a gente chama de comutação, né? Comutação como se fosse uma tradução, switch é switching, né? Como se fosse um comutador e comutação que ele faz. Então a gente chama a tabela de comutação, mas que é uma tabela de repasse, né? Que ele aprende, né? Quer dizer, ele vê pelo endereço MAC do destino, ele vê qual é a interface pela qual vai mandar e aquela história do carimbo de tempo, né? Então, ela praticamente é como uma tabela de repasse. E a pergunta aqui que a gente vai procurar responder é como é que essas tabelas porque a tabela de repasse é criada pelo roteamento. A gente disse aqui que era autoaprendizado, né? Então, como é que funciona exatamente aqui? Bom, então a ideia é que ele vai aprendendo quem que é alcançável a partir de cada interface, tá? Eu acho que aqui já tem uma animação. Por exemplo, vamos supor que a tabela ali do comutador está vazia. Eu não sei de nada ainda, não sei quem está em que interface física, né? Mas A quer mandar uma mensagem, um quadro para a linha. Eu já sei o endereço MAC de a linha e estou mandando para ele. Note que não é endereço IP, não, tá? Endereço MAC de a linha. Mas o switch ainda não sabe onde ele está. Então, o switch vai receber esse quadro. A tabela está vazia, está aqui. Aí A vai mandar para o switch esse quadro. Bom, o switch não sabe onde está a linha, mas agora ele sabe onde está A. Tá? Ele sabe que A eu posso chegar nele pela interface 1. E é isso que ele coloca aqui na tabela, em um tempo de vida aqui. Como ele não sabe onde está a linha, ele vai mandar por todas as portas de saída, exceto de onde ele veio. Oi. Tem primeiro aqui. Bom, mas eu queria primeiro mostrar aqui, depois eu volto para o código ali, pseudocódigo. Mas eu mando, chega lá, a IA aprende, né, que agora onde é que está A. Aliás, o switch aprende onde está A, eu alcanço pela porta 1. Não sabe onde está a linha. Então ele vai mandar por todas as portas de saída uma cópia. Vai chegar para C linha, vai chegar para B, e vai chegar até para a linha, né? Ainda bem, né?
Então, a gente usa a técnica chamada inundação, que eu mando por todas as links de saída. Por isso que é importante não ter loop, porque se tiver loop, eu mando e aí volta de novo por outros caminhos. Tá? Bom, mas vai chegar em a linha. E normalmente, se a linha foi contactado, talvez para estabelecer uma conexão, ou foi uma consulta, ele vai responder. Então, quando a linha responder para A, o switch vai descobrir agora que a linha é alcançável a partir da porta 4, da interface 4, e vai colocar essa informação. E ele já sabe que A é alcançável pela porta 1. Então, ele vai mandar, né, o quadro só pela interface 1. Aliás, eu voltei, né? Tá aqui, ele já sabe que pode mandar pela interface 1, então manda só para A. Não vai mandar para os demais. É isso que ele está chamando aqui de fazendo a distinção entre inundação, quando eu mandei para todas as portas de saída, e transmissão seletiva, quando eu mandei só para quem para o específico, né? Porque eu já sei que é por ali que ele chega. Note que aqui podia não ser direto, podia ter outro switch no meio do caminho, ou podia ter vários, né? Na verdade, eu tenho que estar preparado que pode ter vários destinos que eu chego a partir dessa mesma interface, né? Mas eu vou aprendendo dessa forma que ele vai aprendendo, né, onde que está cada um. E foi isso que eu estava dizendo, dá para fazer essa história da inundação se for um conjunto limitado de saídas e de destinos que eu chego. Se fosse a internet toda, ia ser uma maluquice, né? Para descobrir onde é que o cara está na Conchinchina, a gente começar a fazer difusão, inundação, né, na verdade, para toda a porta, ia ser um volume de tráfego inviável, né, quando eu não sei onde está. Bom, aqui está mostrando que a gente já viu um switch com vários dispositivos, mas eu posso ter justamente uma estrutura de 2 níveis, por exemplo, aqui, esse S4 ele conecta outros switches que tem outros embaixo dele. Né? Então, dessa forma, a gente tem vários destinos possíveis alcançáveis a partir de uma mesma interface, né, aqui. Então, por exemplo, ele pergunta se A aqui vai transmitir para G. Cadê G? Está aqui. Como S1 sabe que deve repassar o quadro destinado a G via S4 e via S3? Ele não sabe. Ele vai usar o autoaprendizado. Deixa eu ver se tem alguma animação aqui. Bom, aqui já é outra coisa. Quer mandar para C, né? Tá. Então vamos voltar aqui. Na verdade, como é que ele sei? É autoaprendizado da mesma forma. Né? Se eu quero mandar para G e não sei onde G está, o que é que eu vou fazer? Eu mando para G para S1, S1 vai mandar esse quadro inundação para B, C e para S4. S4, se também não tem na tabela, vai mandar para S2 e para S3. S2, se não souber onde está, vai mandar para D, E e F. S4 vai mandar para S3, S3 vai mandar para G, H e I, aí vai chegar em G. Quando G responder, S3 vai descobrir que G está aqui. Quando S3 responder, S4 vai saber que G chega por aqui. Não vai mandar, se está respondendo para A, ele não vai mandar para S2, né, porque ele sabe que vem por aqui, vai mandar para S1, que vai descobrir que G é alcançável por aqui e vai chegar em A. Então, é autoaprendizado do mesmo jeito. Aí, aqui fica até mais evidente que se eu tiver muitos desses, olha quantas mensagens de inundação vai acontecer antes de haver a primeira resposta. Né? Por isso que não dá para funcionar mundialmente, digamos assim. E aqui ele está dizendo, bom, aqui é um exemplo também, né? Mas aqui ele está dizendo que é C enviando para I, né? Depois I responde para C. Aqui ele está pedindo para você construir essas tabelas. Bom, ok. Isso fica de exercício para vocês. Aí aqui está mostrando, na verdade, numa rede institucional, né? A gente tem normalmente um roteador para comunicação externa, né? E aí tem uma estrutura de switches, onde tem pendurado o servidor de correio, muitas vezes, no nosso caso está no Gmail, o servidor web, outros servidores, normalmente com interface de alta velocidade.
pelo menos 1 GB, 10 GB, etc. E os switches, muitas vezes também em velocidade maior e aqui embaixo em velocidade menor, que antigamente era 10 MB, agora já é pelo menos 100. Os computadores já vêm com interface de 1 GB, então é recomendável que já seja de 1 GB e aqui de 10 GB, né? E aí alcançando um ambiente maior, onde eventualmente alguns têm pontos de acesso sem fio também conectado a algum ou todos desses switches, tá? Ele aqui nesse slide, ele procura fazer uma relação, né, uma comparação entre o papel dos comutadores e dos roteadores, né? Então esse é um corte de um daqueles exemplos que a gente mostrou antes, onde a gente tinha um hospedeiro falando com outro, e no meio do caminho passava por um switch, né, que processa só até a camada de enlace, né, até o quadro, e um roteador que processa também o datagrama para saber quem é o destinatário. Então, o que ele está dizendo aqui, primeiro, são as coisas em que eles são comuns, né? Todos dois são dispositivos que armazenam o que recebe antes de repassar, né? O roteador examina o cabeçalho da camada de rede, o comutador examina o cabeçalho da camada de enlace, mas faz um procedimento muito parecido, né? Tanto é que se a gente pensar ali os switches genéricos, né, que a gente falou no final do camada de rede, lá de plano de controle com OpenFlow, a gente pode ter aquelas tabelas de fluxo que ele consulta pelo endereço MAC e repassa da mesma forma que se fosse pelo IP e repassa. Então, a gente pode ter uma configuração de dispositivo como camada de enlace ou de rede, a depender de que informação eu consulto, né, e que tabela eu uso para decidir quem é a próxima etapa, né? Todos dois também têm tabela de repasse, né? O roteador, a tabela é criada baseada nos endereços IP e através de algoritmos e protocolos de roteamento. Já os comutadores, as tabelas são criadas usando aquela questão de inundação, quando eu não sei, aprendizado, quando eu descubro onde que estão as coisas, né? Então, nesse autoaprendizado e baseado nos endereços MAC. Para concluir o capítulo, eu lembro que uma vez, já faz um tempinho que o Kuros incluiu isso no capítulo, mas uma vez ele veio aqui num evento lá no Rio e tinha acabado de sair a edição, que eu não me lembro mais qual era, se era a terceira, a quarta, qual era, quando eles introduziram essa sessão de um dia na vida de uma solicitação de página web. E quando eu perguntei, que a gente já se conhecia um pouco de antes, quando eu perguntei ao Kuroso o que tinha de novidade no livro, ele, todo empolgado, falou dessa sessão aí, né? Que realmente ela dá um fechamento no... Porque, embora esteja aqui na camada de enlace, está aqui porque a gente acabou de estudar todas as camadas, né, praticamente. Mas isso é como se fosse, quer dizer, idealmente a gente deveria estudar isso ainda na introdução, só que na introdução a gente não sabe todos os detalhes que a gente aprende depois, né? Então, por isso que ele está aqui. Mas então, a ideia aqui, né, para a gente tentar juntar esses vários pedaços que aprendemos, né, a gente vai fazer algo corriqueiro, né, que é a gente abrir o navegador e fazer uma consulta, né, abrir uma página web de algum site, né? E aí ele quer mostrar um pouco tudo, né? Talvez alguns detalhes ficam de fora, mas praticamente toda a comunicação das várias camadas envolvidas, né, de aplicação, transporte, rede, enlace, né, juntando tudo, então por isso que é uma síntese. E o objetivo é identificar e revisar e entender esses protocolos nas diversas camadas nesse cenário que aparentemente é simples, né, essa solicitação da página web. Então, o cenário é alguém que chega, um estudante, está dizendo aqui, chega na rede do campus e conecta o laptop e solicita o acesso à página do Google, por exemplo. Solicita e recebe o retorno. Bom, aqui é um cenário específico dele, aqui é a rede da escola. Primeiro ele mostra aqui o cenário, depois ele tem outras visualizações aqui disso, mas é como se eu chego no meu computador e conecto na minha rede do SIM, por exemplo, né? Então, vou receber um... Bom, aqui está meio esquisito, porque tem o sem fio e é como se estivesse conectado. Mas, enfim,
Eu recebo aqui, eu tenho acesso à rede do campus, que é uma rede, nesse caso, no nosso caso, Lucinha, a gente está ligado à Rede Nacional de Pesquisa, que ele colocou um provedor comercial, a Conquest, e essa Conquest tem conexão com a rede do Google, né, e com o servidor web lá do Google, certo? Então, esse aqui é o cenário. A gente vai conectar e fazer consulta para obter a página web que está nesse servidor, certo? Essa é a ideia. Então, o usuário chega e vai ter esse acesso. Bom, então ele abre o navegador, né? Está lá a página web, que em princípio, né, ocorre lá no servidor, que é o que a gente quer obter. Bom, mas vamos por partes, né? Primeiro você chega e conecta o teu laptop, né? Chegou na rede. Quando você chega na rede, né, você ainda não tem o endereço IP, em princípio, né? Então você vai fazer a consulta DHCP, né, para obter as informações, o IP, o servidor DNS, o próximo roteador, né? E aqui então eu vou mandar a consulta em geral, né, a consulta em broadcast, e o roteador, no caso, que roda o DHCP, que vai me responder, né? Então, aqui está lembrando que o DHCP é um protocolo de camada de aplicação que usa o UDP, que usa o IP, que usa o Ethernet, né? Então, esse quadro é com a consulta DHCP, né? Então, um quadro que é enviado via Ethernet para todas as portas da camada de enlace, porque supõe-se, né, que o servidor está na própria rede local, mas não é. Antes de sair para outras redes, eu primeiro preciso estar conectado à minha rede, né? Então, mando para o endereço F, parece que tem F demais, mas deve estar certo, são 12, na rede local, né? E vai ser recebido também por quem é o servidor DHCP, né? Que aí vai extrair as informações até o DHCP, né? Bom, aqui a ordem que está meio esquisita da apresentação, mas vamos começar. O laptop a gente precisa, né, obter o endereço IP, né, como eu falei, dele para usar, o endereço do primeiro roteador e o endereço do servidor DNS. Ele usa o DHCP. Então, essa solicitação DHCP vai via UDP, né, no IP, que vai dentro do quadro Ethernet, que é o padrão 802.3. O quadro é difundido, como a gente viu, e o Ethernet demultiplexa para o IP, que demultiplexa para o DP, que demultiplexa para o DHCP. Então, o roteador ali vai processar, né, o pedido e vai preparar a resposta, né, para enviar para o notebook que acabou de chegar com o endereço IP que ele deve usar, quem é o endereço IP do primeiro roteador, que é ele mesmo, né, e o endereço do servidor DNS, que pelaquela figura inicial era aquele servidor DNS que estava lá na Conquest, né, não é nem aqui nessa minha rede local. Então, ele encapsula essa resposta e manda, né, para o, o notebook. Note que, quer dizer, quando veio o pedido com o endereço MAC do computador, né? Então, o switch aprendeu o endereço MAC do laptop, mandou via broadcast para todas as portas, chegou nesse carinha. Quando ele responder, e vai responder para quem fez a consulta, né? Então o switch já sabe que é para mandar por aqui, né? Então vai chegar lá no cliente que vai subir, vai processar. Agora ele tem, agora a gente tem o endereço IP, sei qual é o nome e o endereço do DNS e qual é o endereço IP desse primeiro roteador. Então já estou com as informações básicas iniciais para começar a me comunicar. Bom, a seguir, em princípio, né, note que talvez não ficou tão explícito logo desde o início, né? Porque, claro, eu cheguei ao computador, conectei a rede, então passou aqueles passos. Agora eu já teria aberto o navegador, né? E digitado que eu quero, né? Falar com www.google.com,
né? Então, com base no endereço DNS, que foi esse endereço do www.google.com, né, que eu vou mandar a consulta para o servidor DNS para que ele me diga qual é o endereço IP correspondente, né? Também assumindo que eu não tenho ainda essa informação na minha tabela. Então, DNS é um protocolo de camada de aplicação que usa o DP também, né? Aqui, não sei se vocês estão notando que entre o IP e a Ethernet ele colocou aqui o ARP, né? Porque ele vai chegar, quer dizer, naquela consulta que ele fez antes do DHCP, ele sabe agora qual é o endereço IP do servidor DNS, que era aquele que estava aqui na Conquest em algum lugar. Aí eu sei, bom, na verdade, né, que eu tenho que mandar para lá, né? Mas como é de outra rede, eu já sei que é de outra rede, porque não é da minha mesma máscara da rede aqui, eu sei que tem que encaminhar esse pedido para o servidor que está em outra rede, ou seja, eu tenho que mandar para o roteador. E eu tenho o endereço IP do roteador, eu só não sei qual é o endereço MAC dele, porque ainda não sei, quer dizer, eu recebi a informação de qual era o endereço IP e não qual era o endereço MAC, apesar de, nesse exemplo, ser a mesma máquina que me respondeu o DHCP, mas essa relação que ele é o roteador, eu ainda não tive, né? Então, como aqui eu não vou ter a informação na tabela ARP, vai primeiro ser feita a consulta ARP, que vai para todo mundo, tá? Então, ele vai mandar a consulta vai chegar também no roteador, que vai responder dizendo que é ele, né? Que ele é ele, então, portanto, com aquele endereço MAC, corresponde ao endereço IP que ele está procurando. Então, ele responde, e agora a tabela vai estar populada com a informação do endereço MAC correspondente ao IP do roteador, e aí eu vou poder enviar. Gozado que essa animação está toda troncha, né? Eu falei para vocês e agora que apareceu aqui a história de que eu preciso saber quem é o IP do www Google. Bom, enfim. Aí eu mandei, aí ele agora, depois que veio a resposta, eu já sei qual é o MAC agora do roteador, né? Então vou poder mandar a consulta DNS. Na verdade, a consulta DNS em termos de IP está endereçada ao endereço IP lá do servidor DNS que está lá na Conquest, né? Só que eu precisava saber como chegar nesse roteador primeiro, né? Então o datagrama vai poder ser encaminhado para ele, tá? Então vai ser encaminhado para ele, né? E aí aqui é o roteador, supõe, né, que o roteador atendendo a vários outros usuários dessa rede da universidade já sabe, né, qual é o próximo, já tem na tabela de repasse, né, pela troca de roteamento, etc., já sabe que tem que encaminhar lá para a rede da Conquest, né, que é o que ele vai fazer a seguir, né. Claro que isso ele vai descobrir, como ele está dizendo aqui, através de diversos protocolos que ele usa aqui internamente, se aqui é outra, quer dizer, na verdade, se eu sou cliente aqui é o SPF ainda, mas se fosse em outra rede, com protocolo de BGP ou sei lá o quê, e aqui, claro, que o próprio servidor e tudo mais, se não soubesse os endereços MAC, tinha que passar por todo aquele processo. Mas supondo que ele está em operação já há algum tempo, tudo chega, vai chegar a mensagem DNS, vai chegar no IP destino aqui do servidor, que vai extrair, vai receber, né, a consulta, né, para a descoberta do IP desse. Chega aqui no servidor DNS e a consulta pelo IP associado ao domínio www.google.com, né? É, bom, aqui não tem a resposta, né? Bom, paciência. Eu pensei que tivesse, mas aqui a resposta, né, do DNS, né, dizendo que é o endereço IP, supondo, né, que esse servidor já tem esse mapeamento, né, porque ele poderia talvez passar por várias outras consultas antes de descobrir, né, como a gente viu lá no DNS, né. Podia ter ido até no raiz, né, se fosse um endereço muito desconhecido.
mas com certeza no TLD, ou tinha na cache, né? Se tinha na cache, ele responde diretamente, então volta via DNS a resposta com todos os quadros, é encaminhado e voltaria a resposta para cá. Esse passo eu pensei que estava aqui detalhado, mas justamente termina sendo detalhe demais, não sei porquê, mas não colocou aqui. Mas agora, de posse do endereço IP do servidor do Google, ele vai pedir uma conexão TCP para poder mandar, né, o nosso pedido HTTP da página. Então, esses são os próximos passos, né? Então, quer dizer, em princípio, o HTTP eu quero, né, mandar o pedido para o servidor, só que como o TCP ainda não tem a conexão estabelecida, então ele vai mandar um quadro segmento, né, de pedido de conexão, né, aquele segmento com bit SYN setado, que vai ser enviado, né, para quem? Vai ser enviado para o servidor web, né? Então vai até o servidor web o pedido de estabelecimento de conexão, que é o primeiro passo daquele procedimento de estabelecimento de conexão em 3 vias, né? Então chega lá no servidor TCP o pedido, ele responde com o ACK, né? Vai para a resposta, está aqui o SYN-ACK, né? Que é o segundo passo, e devolve, quer dizer, envia o SYN-ACK para o servidor ali, o usuário TCP, que aí sim, então, vai poder mandar o GET, né? Vai poder mandar o GET, né, HTTP, solicitando. Aliás, aqui estava falando. Não, solicitação HTTP, tá certo. Eu mando o GET pedindo o conteúdo, vai chegar lá na camada de aplicação HTTP, e aí ele vai responder, né, mandando o HTML com os links para as diversas páginas, ou dependendo da versão, já manda tudo, né? Então ele chega lá, chega na camada superior e finalmente, né? Quer dizer, eu estou dizendo finalmente porque se eu precisar ainda pedir o logo né, do Google, etc., vão ser outras solicitações que vão ser feitas. Mas você vê aqui, quer dizer, né, para uma coisa que é relativamente simples, quantos passos, né? Porque a gente precisa, ao chegar, a obter o endereço, o próprio endereço que vamos usar, quem são aqueles que a gente deve contactar, depois precisa do ARP, precisa estabelecer a conexão TCP, precisa mandar o HTTP, a solicitação para receber a resposta antes de visualizar, né? Então, tudo isso está incorporado aqui, né? Então, praticamente é isso que a gente viu. Aqui, em termos de resumo dessa camada de enlace, a gente falou dos serviços, né, de detecção, sobretudo, né, mas também podia ter correção de erro, esse compartilhamento do canal de acesso múltiplo, o endereçamento, e esse exemplo do Ethernet, dessas LANs usando switches. VLANs a gente não falou, nem vai falar mais, e nem dessas redes virtualizadas. E vimos essa dia na vida da solicitação web. Com isso, a gente encerra o assunto do curso, né, finalmente. Na verdade, o capítulo 7, como eu falei para vocês, tinha até alguns slides com outras informações, mas dado também, né, o adiantado daqui, né, porque a ideia era hoje a gente também tirar dúvidas e já que aprova a quarta avaliação na próxima aula, então não precisa entrar nos outros detalhes, eu quis entrar nos detalhes, que esse é o meu objetivo, talvez no futuro até eu pegar o material de lá do 7 e botar já aqui no 6, voltar, né, para o material daqui, que é aquela parte do controle de acesso lá do Wi-Fi, né? Claro que tem outras tecnologias. Agora mesmo semana passada teve o simpósio de redes, né? E se falou muito de 5G e de 6G, porque o pessoal já está estudando 6G. E eu achei uma coisa interessante, é porque o 5G, além do aumento de velocidade, é uma promessa de um monte de novos serviços que não vão ficar prontos para o 5G. Então, tem coisas que estão colocadas agora para o 6G que, na verdade, são coisas que o 5G não implementou.
E tem coisas do 5G que ainda vão ser implementadas, né? Como algum dos palestrantes falou até que o 5G que está sendo implantado agora está mais para 4,75G do que para 5G mesmo. Mas, enfim, são evoluções, né, naturais da tecnologia.